Como é que estamos? Bom dia a todos. Satisfação imensa estar falando novamente com vocês, né? E vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos para frente, que atrás tem gente. Todos se protegendo aí dessa maldição que é esse Covid-19, né? Todo mundo show de bola, se mantendo aí, organizando as normas da OMS, né? Organização Mundial de Saúde, e todo mundo em casa, né? Não tem jeito não, não tem jeito de ser diferente, tá bom? Satisfação imensa estar falando com vocês. Galera, é o seguinte, eu vou continuar, tá? A revisão que eu comecei na última aula, beleza? Acredito eu que foi bem proveitoso, devido ao momento que nós estamos passando. A vontade era encontrar vocês dentro de sala de aula, né? Mas infelizmente, na verdade, até a vida não ter nossa vida de volta, né? Essa aqui é a vontade, mas infelizmente, nesse momento não vai ser possível, tá bom? Então, seguinte, cara, vou tratar de um tema que aula passada, o semestre passado, nós falamos muito, que foi sobre a questão do setor secundário, tá? Vou tratar esse tema aí com vocês, certo? Vamos continuar trabalhando esses setores econômicos, porque é o mundo do trabalho, né, galera? É a globalização, certo? O meu ponto de partida com vocês, certo? Quando nós estávamos no primeiro semestre, foi trabalhar, tá? A questão de industrialização e, junto à industrialização, trabalhar também a questão de fontes de energia, beleza? Qualquer dúvida que você tiver, vai aqui no chat, digita ali para mim que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bem? Então, o que acontece? Quando nós falamos nesse processo industrial, quando nós desenvolvemos essa questão de industrialização, é muito importante entender o seguinte, que o contexto econômico e social, ele vai estar destinado à questão do mundo do trabalho. Porque eu vou ser bem ciso para vocês, galera. Vou ser bem forte para vocês. Olha só. País que não consegue estabelecer empregabilidade, saúde e educação, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Entendeu? Está fardado ao fracasso. Certo? E assim, nós vivemos num contexto de setores econômicos, porque você sabe, setores econômicos, setor primário, secundário e terciário. Tá bom? Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo animal, vegetal e mineral, secundário, indústria, terciário, prestação de serviço. Beleza? Você não pode esquecer isso aí. Você tem anotado no seu caderno e vida que segue. Nós vivemos num país que a nossa válvula de escape, você sabe que é o setor primário, certo? Mas o setor secundário nosso, ele precisa ser um pouco mais valorizado. Por quê? Porque se porventura você pensa em fazer parte das maiores economias do planeta, é necessário que você trabalhe o setor secundário. Ah, mas nós trabalhamos no setor secundário. Sim, trabalhamos. Mas repara, 80% das indústrias que nós temos hoje dentro do Brasil são multinacionais ou transnacionais. Nós temos muito pouco, né, cara, a questão de indústrias estatais, certo? E indústrias nacionais, tá? Nós temos muito pouco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender qual que é o processo econômico para essa formação das indústrias. Qual que é a característica econômica para o desenvolvimento dessas indústrias, certo? Isso é muito importante para nós, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Vamos conhecer as ocorrências industriais, tá? A evolução que nós tivemos, óbvio. Eu não estou querendo comparar aqui a evolução que foi feita no século XVIII, com essa máquina a vapor aqui, com o que nós temos hoje. Só que se não fosse lá atrás o século XVIII, consequentemente, nós não iríamos ter o desenvolvimento que nós temos hoje. Tem isso, tá? Se não fosse essa política lá no século XVIII, hoje nós estaríamos à mercê, certo? Porque o difícil, galera, o difícil é você criar. Esse que é o difícil. Esse que é o complicado. É você criar alguma coisa, entendeu? Depois que você cria, é só você entrar naquele processo evolucionista, o processo de evolução. Hoje não, pô.
Hoje, século XXI, velho, se você voltar lá no século XX nós já tínhamos tecnologias, muitas tecnologias, certo? Só que detalhe, hoje, né, nos dias que nós temos, nos dias atuais, nós criamos principalmente essa formação, criamos, né, esse título de crescimento econômico. Porque não adianta nada você ter um processo evolucionista e não trabalhar essa evolução. Não adianta nada você desenvolver esse processo sem antes você entender como que eu posso fazer com que essa política aqui, ó, né, essa base desenvolvimentista, ela possa acontecer. É isso que é interessante para nós. Que nós estamos falando no momento onde eu estou abrindo todos os precedentes, estou fazendo com que as informações aconteçam a partir do século XVIII. Só que eu não posso falar para vocês de século XVIII se eu não voltar lá no século XVII, tá bom? Se eu não voltar lá no século XVII. Quando eu falo em século XVII com vocês, eu estou falando o quê? Ah, Benegão, você está falando sobre mercantilismo. Sim, estou falando sobre mercantilismo, tá? Mercantilismo que foi o ápice que nós tivemos, tá? Para a evolução da Revolução Industrial, certo? Então, é isso. É criar principalmente, né, possibilidades de desenvolvimento. Aí você entra na Revolução Industrial. Gente, isso aqui você já estudou, tá? Isso aqui eu acho que você não tem problema nessa questão aqui, não. Beleza? Mas mesmo assim, vamos relembrar, né? Porque relembrar é viver, né? Como diz o outro. Tá? Vamos relembrar essa questão. Olha só. Primeira Revolução, Inglaterra, 1750. É onde surgiu aquela danada daquela máquina a vapor. Tá? Essa danada aqui, ó. 50, 82. 32 anos depois vai nascer essa máquina a vapor. Beleza? E aí, dentro dessa característica dessa máquina a vapor, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Você vai criar, principalmente, uma formação e vai desenvolver o processo. Olha só. Maria, que lembra a história que muita gente, muita gente fala que o povo, na verdade, não é, porque eles descobriram. Maria Luísa, cara, não dá nem para discutir isso, né? Os caras na pré-história, os caras pré-história, eles eram, entre as burros demais. Cara, hoje, nos dias atuais, com esse tanto. Maria Luísa, olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, todo mundo aqui é burro, hein? Olha para você ver a tecnologia que nós temos, olha para você ver os cientistas que nós temos, os laboratórios que nós temos, entendeu? Olha só o que nós temos hoje como base, nós não damos conta de resolver o problema. Ah, para resolver o problema você precisa de uma vacina. Sim, precisa de uma vacina, entendeu? Só que vai fazer essa vacina para você ver. Só para você ter noção, tem vacinas aí tipo febre amarela que demorou 8 anos para ficar pronta, entendeu? E nós estamos aí desde março, desde fevereiro, março, né, cara? Desde essa pandemia aí. Então, não tem essa, velho. Não tem essa, tá? Você vai ver que gradativamente, Maria, gradativamente você vai ver que a potencialização que nós temos, né, cara, no conhecimento, na evolução, na questão de mão de obra, a tendência é que só cresça. Vou te dar um exemplo. Os meus filhos, né, é de uma classe mais inteligente que a minha. Você, Maria, vocês aí que estão me escutando, vocês estão de uma classe mais inteligente do que a minha. Você entendeu? Mas você pode ter certeza que a classe dos seus filhos vai ser mais inteligente que a sua. E aí é um ciclo vicioso. Entendeu? Isso é conhecido como ciclo vicioso. Tá? Então, evolução, né? É isso aí, o cérebro evolui, os conhecimentos. Cara, hoje você pega um recém-nascido, uma criança, entendeu? Tanto que ele é inteligente. Quando chega um ano, ele já sabe tudo. Não dá conta de falar, entendeu? Mas sabe tudo. Mas por quê? Porque você trabalha, né, com essa formação, você tem essa formação econômica. Isso é muito interessante, beleza? Então vamos lá. Olha só, galera. Primeira revolução, área de ocorrência dentro da Inglaterra, fonte de energia, o carvão, já era um problema, né? Por que era um problema? Porque esses ingleses, eles não eram autossuficientes. Então era um problema, tá? Você tinha o carvão como ponto de partida, mas em contrapartida eu não tinha autossuficiência para uso. Como é que eu vou produzir? Certo? Introdução de teares mecânicos e da máquina a vapor, ferrovias e navios a vapor.
certo? Então, o que eu estou começando a fazer? Se você for parar para dar uma analisada, você vai ver o seguinte, eu estou começando, né? Eu estou começando a desenvolver, eu estou começando a desenvolver uma forma de evoluir o meio de transporte, porque eu estou falando do meio de transporte marítimo. Por que eu tenho que evoluir? Porque eu lembro lá do século XV, na época das grandes navegações, também na época da colonização, muitos barcos saíam sem destino, cara, e não chegava. Por quê? Porque a galera morria. Porque os caras queriam atravessar o Mediterrâneo numa jangada. Então, traduzindo, não dá. Até hoje você vê isso. Você vai ver que tem uma galera que são refugiados lá do Oriente Médio, que sai de lá e tenta chegar na Europa, principalmente ali na Itália, você entendeu? Nos barcos que são assim, que não existe. Muita gente morre no meio do caminho, muita gente. Muitos barcos não chegam, você entendeu? Então, isso é evolução, entendeu? Colocar teares mecânicos, máquina a vapor, ferrovias, navios a vapor, isso tudo é uma característica, tá? Então, o professor já tinha o ferro como matéria-prima da primeira revolução, até hoje eles acham carregamento da primeira revolução. Sim, sim. Tanto é que você vai ver que, olha só, o ferro já existia, Vitor, só que não era visto como fonte de energia, entendeu? Era um minério que era pouco utilizado, mas hoje, porra, hoje é importante. Hoje não é mais ferro, né? Hoje é minério de ferro. Olha a importância do minério de ferro hoje, Vitor, está entre os 4 minérios mais utilizados e mais importantes do planeta, certo? Aí vem petróleo, aí vem carvão, aí vem minério de ferro e aí vem urânio. Depois o gás natural, que no meu ponto de vista vai ser a energia do futuro. Você entendeu? Então, você vai ver com o minério de ferro, cara, você é louco. O minério de ferro hoje, você enriquece ele com urânio, você vai fazer armamento nuclear, certo? Você vai fazer energia nuclear. Então, hoje tem uma importância gigantesca. Os países que são autossuficientes em minério de ferro, certo? O cara está com burro na sombra. O Brasil é um país autossuficiente em minério de ferro, tá? Você vai ver que tem uma galera que fala assim, a energia do futuro vai ser energia nuclear. Deixa eu te falar, eu não acredito nisso, viu, Vitor? Eu não acredito nisso. No meu ponto de vista, energia do futuro vai ser o gás natural. Por quê? Porque se você dá uma olhada na quantidade de países que são autossuficientes em gás natural e a quantidade que são autossuficientes em minério de ferro e urânio, pô, a diferença é um colosso, cara. A diferença é um colosso, certo? Então, você já tinha na primeira revolução, mas em contrapartida não era tão utilizada. É que nem energia elétrica. Energia elétrica, você vai ver que ela começou a ser elaborada na primeira revolução. Mas por que a galera não utilizou energia elétrica naquele momento? Porque o povo dava mais moral para o carvão, entendeu? O povo colocava como base mais o carvão. Firmeza? Então vamos lá. Aqui uma crítica, né, do Charles Chaplin. Não sei se vocês já assistiram esse filme dele, Tempos Modernos. Esse dia eu encontrei esse filme na Prime Videos, entendeu? No Netflix eu nunca procurei, mas na Prime Videos eu encontrei, tá? Aquele Apple TV tem também, onde eu vi, tá? Eu não sei se algum professor de história, que é professor de história que gosta de passar esse filme, né? Não sei se na sua caminhada como estudante, algum professor passou para vocês esse Tempos Modernos, de 1936. Cara, ele faz uma crítica muito feroz à automação industrial. Por quê? Por que ele faz essa crítica? Porque, querendo ou não, né? Querendo ou não, além, né, da galera estar sendo... A galera era mutilada dentro das indústrias. Por quê? Porque não tinha conhecimento em trabalhar com essa máquina. Essas rodanas que você enxerga aí nessa imagem, se ela pega um braço, um dedo, e aí por diante, decepa. Então, gente, era mutilada à torta e direito, sem contar o seguinte, que depois que nós tivemos o processo de evolução das máquinas, qual que era a tendência, né, para o trabalhador? O cara ia ser demitido, entendeu? Isso aí é fato, tá bom? Então, nós estamos colocando essa base, né, de crítica, porque lá no século XVIII até o século XX, aqui nós já estamos no século XX, é quase no meio do século XX, são aproximadamente 200 anos de evolução, você entendeu? E aí o que era muito top, tanto para as indústrias como para os trabalhadores, começa a ter uma crítica, entendeu? Começa a ter uma crítica. Por quê? Pera lá, velho. Aí, vai desempregar a galera, meu pai? Certo? Vai ter desemprego? Como que é esse negócio aí, cara?
Como é que nós vamos fazer em questão a esse processo? Aí a galera vai ficar sem mão de obra? E aí, como é que eu posso resolver isso aí? Você entendeu? É isso que é o interessante. E aí, o que acontece? Surge a imagem do Charles Chaplin que começa a fazer críticas. Entendeu? Até os Simpsons, eles fizeram críticas em questão às indústrias. Entendeu? Mas por que o Charles Chaplin foi o ápice? Porque ele fez um filme falando sobre isso. Eles criaram um filme falando sobre a automatização. É a história da automatização. Então, você precisa ver esse filme. Entendeu? Se algum professor de história passou massa, você já tem conhecimento, mas se porventura não passou, entra aí, certo? Puxa aí no YouTube que você vai encontrar esse filme, beleza? Aqui, galera, ó, fábrica da Ford, chegando em São Paulo em 1923. 1923, tá? Vou contar um negócio para vocês. A Ford foi a primeira multinacional a se instalar no Brasil, tá? Nesse 23. A linha de montagem assinalou o início da produção em série para mercados de massa. O que são mercados de massa? Quantidade. Qualidade? Sim, mais quantidade. Entre as condições prévias para o surgimento e advento da eletricidade, padronização das peças. Gente, quando a Ford chegou aqui no nosso país, o Brasil era um país fragmentado em ilhas. O que é um país fragmentado em ilhas? O que é isso? País fragmentado em ilhas. País fragmentado em ilhas, gente, é um país que está muito longe uma coisa da outra, entendeu? Está muito longe uma coisa da outra. Suponhamos, hoje nós estamos aqui no Centro-Oeste, certo? E aí, na época, eu tinha que entregar uma mercadoria no Sudeste e eu não tinha como ir. Por quê? Porque eu ainda não tinha evoluído os meios de transporte. Você entendeu? Os meios de transporte, certo? Então, o que acontece? Nós começamos a criar a ideia das rodovias, das BRs, das estradas nessa época. Por quê? Porque eu tinha o carro, mas eu não tinha estradas. Então, 95% do que a Ford, que o Henry Ford, que é o dono dessa marca, o norte-americano, né? Era, porque ele já morreu. Você vai ver que a Ford, tudo que eles produziam, certo? Era para exportação. Aí chegou uma hora que nós entendemos, falou, peraí, cara, nós temos uma indústria automobilística dentro do nosso país, porque o Henry Ford veio para cá, gente, por quê? Porque ele sabia que aqui era promissor. Tudo que o carro necessita para ser produzido, nós tínhamos no Brasil. Nós tínhamos ferro, nós tínhamos borracha, você entendeu? E aí por diante. Tudo que o carro necessitava ser produzido, nós tínhamos aqui no nosso país. Então, ele não caiu de paraquedas aqui, não. Ele caiu sabendo que nós éramos muito promissores, tá? E principalmente a cidade de São Paulo. Por que ele foi para São Paulo, gente? São Paulo é o eixo econômico do Brasil. Deixa eu te contar um negócio. Eu sei que você sabe disso, entendeu? Mas é o seguinte, galera. Se o São Paulo parar, o Brasil para junto. O Brasil acaba. Você entendeu? O ápice econômico que nós temos é a cidade de São Paulo. E os caras foram surfar lá no Sudeste. Você entendeu? Porque além de São Paulo, você tem Rio e tem Minas. Minas Gerais, minério demais. Entendeu? O Rio de Janeiro, tá? Nós tínhamos produção energética. São Paulo, restante, borracha, minério de ferro, mão de obra desqualificada, barata, tudo tinha na cidade de São Paulo. Só que nós já tínhamos em 23 grandes empresários, pessoas que tinham condição, né, cara, de alguma coisinha dentro do nosso país. E essas pessoas que tinham condição de alguma coisinha, entre aspas, esses caras queriam comprar esses carros. Só que esse carro aqui é carro frágil. 1923, esses carros produzidos aqui, se você pegar esses carros, entendeu? Se você pegar esses carros e colocar numa estrada de chão, esse carro aqui, ele se desfazia igual açúcar no copo. Então tinha que ter estradas. Foi aonde nós começamos a criar a ideia das BRs. É onde, né, cara, depois que imposta a ditadura militar, nós vamos começar a fazer, né, a política de encurtamento das distâncias. Gente, qual é a função do meio de transporte? Encurtar as distâncias, entendeu? E aí por diante. Da sua casa no Colégio Delta a pé, você vai levar alguns minutos. Da sua casa de carro até o Colégio Delta, você vai levar menos minutos do que a pé. Isso aí é certeza. Entendeu? Isso aí é fato. Então, o meio de transporte, a tendência dele é encurtar essa distância. É fazer com que essa distância ela diminua. Tá? Gente, são caracterizações. Isso é um tipo de caracterização. E tem uma coisa interessante. Repara para você ver os carros. Todos os carros são pretos. Sabe por que a Ford
Sabe por que o Henry Ford ele pintava o carro de preto? Porque o Henry Ford ele era foda, cara. Ele metia o pé no chão e falava assim, ó, a minha marca vai ser uma das marcas mais importantes do mundo, e conseguiu. Tem livros dentro dos Estados Unidos que colocam o Henry Ford como nazista. Por quê? Porque ele falava que a marca dele ia ser uma marca diferenciada. Você entendeu? E ó, aconteceu, hein? Deu certo, hein? Coisa fluiu, viu? Sabe por que ele pintava o carro de preto? Primeiro, porque o preto, a secagem era mais rápida do carro, porque nós não tínhamos essa tecnologia que tem hoje de estufa, né, gente? Tá? O carro preto ele era mais fácil de secar e outra coisa, era mais fácil de pintar. O carro preto não ficava mancha, igual fica as outras cores, entendeu? Então, vou pintar de preto. E aí ele pensou o seguinte, o Henry Ford pensou o seguinte, agora, por resto da vida, eu vou pintar meu carro só de preto. Aí me aparece uma tal de Toyota aí, o tal de toyotismo, que chega com modelos de carros diferentes, de cores diferentes, e engole o Henry Ford. Engole ele, entendeu? E aí o Henry Ford, o que ele tem que começar a fazer? Correr atrás do prejuízo, tá? Então, é interessante nós termos esse conhecimento, tá? 1923, a primeira multinacional a se instalar no Brasil foi a Ford, beleza? Segunda revolução, segunda metade do século XIX. Ó, a coisa vai abrir, a coisa vai começar a abrir. Por quê? Porque na primeira revolução, você viu que só foi a Inglaterra. Na segunda, área de ocorrência, países europeus, Estados Unidos e Japão. Tá? Na segunda, países europeus, Estados Unidos e Japão. Benegão, quais países europeus você pode falar para nós aqui que foi destaque na segunda revolução? Além da Inglaterra, né, que já era a mãe da Revolução Industrial, você tinha Alemanha, você tinha França, você tinha Itália, entendeu? Que também começou a pegar pesado com a questão industrial. A Alemanha, então, a Alemanha voou, cara. A Alemanha voou baixo com essa questão de industrialização, entendeu? A Itália vai para o rumo também das indústrias automobilísticas, certo? Com a Fiat, tá? E os franceses, eles vão trabalhar mais na área, com maquinário pesado. Os maquinários que você utiliza para construir arranha-céus, prédios, entendeu? E aí por diante. Mas os caras, uma evolução monstruosa. Bregão, eu estou sentindo falta dos países subdesenvolvidos, calma. Os países vão começar a entrar ali na terceira revolução industrial, né? Por quê? Porque nós não criávamos nada, beleza? O que é o ápice da segunda revolução? Vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma troca de energia, certo? O carvão ele vai sair, o carvão ele vai perder força. Sabe por que o carvão até hoje, gente, ele tem uma força bacana, uma força considerável? Sabe por que até hoje o carvão tem essa força considerável? Simples. Porque o maior produtor e maior exportador de carvão no mundo é os Estados Unidos, hoje, na idade contemporânea, hoje. Tá? Mas aqui no século XIX, o que vai acontecer? O carvão vai perder força e aí nós vamos começar a trabalhar com petróleo e energia elétrica. Tá? Que é um calcanhar de Aquiles. Certo? Eu costumo falar para meus alunos o seguinte: Deus, quando foi dividir o mundo, deu poder para alguns e petróleo para outros. Entendeu? Repara para você ver. Os países que são autossuficientes em petróleo são todos países emergentes subdesenvolvidos. País desenvolvido não consegue ser autossuficiente em petróleo. Repare isso para você ver. Pode pensar, pode pesquisar, pode fazer o que você quiser. Vai ver que petróleo está na mão de países emergentes e subdesenvolvidos. Tá? Energia elétrica, cara, foi um processo de evolução também. Com o tempo chegou em todos os países e não virou mais problema. Até mesmo porque surge, né, as usinas hidrelétricas, e aí eu vou produzir energia através da água, e aí por diante. Mas o petróleo, meu irmão, o petróleo foi calcanhar, é até hoje calcanhar de Aquiles. Gente, já parou para analisar se países como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, já parou para analisar se esses países fossem autossuficientes de petróleo? Você tá doido, aí acabou o mundo aí. Aí acabou, entendeu? Aí acabou. Se esses países fossem autossuficientes de petróleo, meu Deus amado, ninguém aguentava esses caras. Ninguém aguentava esses caras. Você entendeu? Ainda bem que não são, certo? Até hoje você vai ver que para negociar petróleo tem que ficar esperto. Tanto é que
Estados Unidos participou ali século XX, ele participou diretamente da Primeira, da Segunda Guerra. Da Primeira Guerra foi mais indireto que direto, né? Mas participou com o empréstimo de armas. Segunda Guerra Mundial foi testa de ferro, caiu para dentro, Guerra Fria, moço, século XX, 100 anos. Século XX parou devido às guerras. Século XX parou devido às guerras. Tá? Você vai ver o seguinte, ninguém conseguiu, né? Ninguém soltou um traque dentro do território norte-americano no século XX, certo? No primeiro ano do século XXI, me aparece um doidão aí, um tal de Osama Bin Laden, entendeu? Que faz aquele atentado violentíssimo ao World Trade Center e ao Pentágono, tá? Ó, tem um documentário que se chama Fahrenheit, é feito pelo Michael Moore, onde ele conta toda a história, né? Conta toda a história do 11 de setembro. Ele deixa bem claro. A família Bush, que o presidente na época dos Estados Unidos era o Sr. George W. Bush. Ele tinha relação direta com a família Bin Laden na compra de petróleo, certo? Andou errado com aqueles caras ali, eles fizeram aquela merda lá, fizeram aquele ataque. Os caras não têm nada a perder. E para atacar a maior economia do mundo, meu irmão, você tem que ter peito, viu? Tem que ter peito. Se você não tiver peito para atacar a maior economia do mundo, opa, vai dar ruim. Você entendeu? Então, você entra dentro dessa formação, você tem esse problema econômico, certo? Petróleo, cara, vira um calcanhar de Aquiles, porque dentro da Revolução Industrial, para você produzir, você tem que ter petróleo. Se não tiver petróleo, como é que você faz as máquinas evoluírem, as máquinas desenvolverem? Então, você vai ter que comprar, entendeu? Dos países, isso aí é fato. Colonialismo europeu, a partir do século XVI, expansão da indústria de base, siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, tá? Expansão das indústrias de base, ela foi importante por quê? Porque você começa a dar uma característica para a questão mundial. Você começa a ter um processo de evolução dentro dessa questão mundial, certo? Aqui, ó, nós já vamos entrar na tecnologia. Beleza? Linha de montagem e especialização do trabalho, maior divisão do trabalho. Está dentro da terceira revolução industrial. Agora, a terceira revolução é o momento que nós estamos vivendo. Ela começa ali no final, cara, quase no final, faltava 30 anos para acabar o século XX e começar o XXI. Nós estávamos ali mediante, né, a Guerra Fria. Área de ocorrência dentro dos países ricos, mas chegou nos países subdesenvolvidos e emergentes. Exemplo é nós aqui no Brasil, certo? Modernização da atividade industrial, maciços investimentos em pesquisa, tá? Maciços investimentos em pesquisa. Primeiro, modernizar a atividade industrial, em contrapartida, desempregar a galera. Porque eu estou colocando maquinário, eu não preciso da sua mão de obra. E os investimentos em pesquisa. Pesquisa científica, pesquisa forte, para a coisa dar certo, para a coisa rodar, certo? É a primeira base que você vai ter dentro dessa revolução. Modernização das atividades, mas tá. Revolução tecnológica, concentrada nas telecomunicações e nos transportes. Olha a importância das telecomunicações e também do meio de transporte. Encurtar a distância, velho. Principalmente as telecomunicações. Como evoluiu essas telecomunicações, né, galera? Como teve um processo de evolução essas telecomunicações. Meu Deus amado. Introdução de novos materiais, fibra óptica, cerâmica, que também é um processo de evolução. Desenvolvimento de novos segmentos fabris, informática, microeletrônica, biotecnologia e a química fina, principalmente essa química, né? O professor de química que dá aula para vocês aí, gente, pô, a química do cara é fina, você entendeu? Por quê? Porque hoje os estudos eles são bem desenvolvidos, você entendeu? Química fina hoje é brincadeira. Essas indústrias que nós temos farmacêutica aí, que é isso? Dificilmente os caras falham. Por quê? Por causa da tecnologia que é empregada. Entendeu? Cara, eu não estou adivinhando nada. Eu tenho uma tecnologia que trabalha para mim, que nem médico. Aí. Quando você vai no médico com a dor de garganta, para ele não passar um remédio errado para você, o que ele te pede? Faz o exame de sangue. Entendeu? Fez o exame de sangue, sai tudo para ele ali, ele passa o remédio certinho para você, não fica com dor de consciência. Robotização da produção, especialização e qualificação de mão de obra, produção flexível. O que é a produção flexível? Você vai pegar um tipo, né, de produção, vai caracterizar o tipo de produção e dentro dessa característica, você vai fazer com que o processo ele tenha, né, cara, um maior desenvolvimento. Entendeu? Tenha uma política maior, tá? Hoje,
Sim, Benegão, a linha de montagem e especialização está dentro da segunda revolução? Está dentro da segunda revolução. Entendeu? Mas ganhou força, pancada mesmo, tá? Foi dentro da terceira revolução industrial, viu, Maria? Então, gente, primeira, segunda, terceira revolução industrial. Vamos lembrar o seguinte, tá? Quando você fala nisso aí, caracteristicamente ou não, você está falando em força de trabalho. E força de trabalho ela é matriz, tá? Força de trabalho ela é matriz, beleza? Podemos ter ainda uma quarta. Tem alguns livros, Natália, que já falam de quarta revolução industrial. Só que a quarta revolução industrial, se você pegar a terceira e a quarta e colocar ela, bater no liquidificador, ela senta na mesma mesa. Porque é evolução demais, né, Natália? É evolução demais. O processo evolucionista ele não para, tá? Ele continua dentro de um precedente, ele continua dentro de uma formação. Então, ele faz com que esse processo ele tenha, né, cara, essa política desenvolvimentista. Então, tem alguns livros que trazem essa quarta. Só que se você buscar Enem, prova de vestibulares, eles não falam da quarta revolução, eles param na terceira. Por quê? Porque a quarta revolução ainda não foi concretizada. Beleza? E aí, galera, dúvidas, perguntas? Quer falar alguma coisa? Tudo certo? Olha só, vou disponibilizar essa aula para vocês, vou mandar para a galera colocar para vocês no site, bonitinho, organizado, certo? Tudo certo. E semana que vem nós estamos colados de novo, tá bom? Desejo para vocês aí uma ótima semana, um bom final de semana e se cuide, viu, galera? Um beijão no coração de vocês aí. Até a próxima.